Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, seu espaço de consultorias jurídicas e opinião, aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que nos prestigia sempre nas manhãs de domingo, consumindo o nosso conteúdo jurídico em várias áreas do direito, que o Boca no Trombone vai atuando, vai respondendo dúvidas que você vai encaminhando para a gente por aqui, pela nossa plataforma de contato. Tem o WhatsApp, tá aí na tela, e também o nosso perfil na rede social, que é o mesmo. O @programa Boca no Trombone, você nos encontra no YouTube, no Instagram e no Facebook. Olha, na edição de hoje vamos ter muita consultoria previdenciária e trabalhista. Consultoria previdenciária com a doutora Elza Fernanda, que está nos atendendo aqui, direto e reto lá de Rio Grande, da Praia do Cassino, na verdade, e também o doutor Heitor Schaefer, respondendo às dúvidas do direito trabalhista. É a dupla que está com a gente para responder as dúvidas dos segurados, assegurados, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Mas temos mais conteúdo na edição de hoje. Tem o informe sindical assinado pelo Sindimetrô RS. Hoje é dia de trânsito legal, com as questões do direito de trânsito e os direitos dos servidores, respondendo dúvidas aí dos servidores públicos para esclarecer todas as temáticas da legislação administrativa. Direto e reto para as perguntas, vamos lá. Vamos lá com a doutora Elza Fernanda. Doutora Elza, para responder as primeiras questões que vão chegando para a gente na nossa consultoria previdenciária. O José de Canoas, tenho 59 de idade, 28 de contribuição. O que falta para eu me aposentar? Doutora Elza, bom dia e bem-vinda. Bom dia, Solana. Bom dia, doutora Heitor. Bom, respondendo à pergunta do nosso telespectador, né? Bom, como ele é homem, o tempo de contribuição é insuficiente. Mesmo que hoje, para cada pessoa, seja necessária uma análise, o tempo de contribuição, a idade específico, individualizado, eu posso adiantar que, no caso do nosso telespectador, infelizmente, não é suficiente o tempo de contribuição que ele tem. Então, é necessário ali mais informações, né? Mais tempo de contribuição e ele talvez procurar um especialista para fazer um planejamento para ele. Tá ótimo. Obrigado, doutora Elza. Questão agora é trabalhista. Doutor Heitor Schaefer, do Moisés Advogados, vai responder para o Carlos, aqui da capital. A empresa pode dar advertência pelo empregado fazer hora extra? Doutor Heitor, seja bem-vindo. Muito bom dia. Bom dia, doutor Solano. Bom dia, prezados amigos. Doutora Elza, obrigado pela companhia novamente. Senhor Carlos, bem, tudo depende se está previsto esta obrigação de prestação de horas extras no seu contrato de trabalho. Se está prevista essa obrigação e você se recusa a fazer, se recusa a cumprir a determinação da empresa, você pode sofrer uma advertência. Certo. Obrigado, doutor Heitor. Tem espaço de opinião chegando aqui no Boca no Trombone. Sim, e o informe sindical, nessa edição, é assinado pelo Sindimetrô RS. Bom dia, Solano. Como sempre, é um prazer estar aqui com a tua audiência, compartilhando as pautas da categoria metroviária através do Sindimetrô. E hoje eu quero dividir com vocês mais um passo dado na nossa luta contra a privatização da Transurb. No último dia 24 de janeiro, o presidente Lula esteve aqui no Polo Naval de Rio Grande para assinar um contrato de construção de navios e o Sindimetrô, representado pelo nosso presidente Luiz Henrique Chagas, conseguiu uma audiência com ele para entregar uma carta pela retirada da Transurb da lista das privatizações. A categoria metroviária ela saiu aqui de Porto Alegre de madrugada com 2 ônibus, com cerca de 60 metroviários e apoiadores, para participar dessa luta. Uma viagem cansativa, porém muito satisfatória, que demonstra o quanto os metroviários e as metroviárias estão dispostos a lutar pela manutenção da Transurb pública. Essa carta ela já foi entregue para o Lula durante a campanha dele e também depois da eleição. Infelizmente, como já é sabido por quem nos acompanha, a gente só segue acumulando promessas vinda do governo federal. Porém, nós seguimos fortes, firmes na luta e nas cobranças. Afinal de contas, o transporte público ele é um direito do cidadão e ele não pode ser tratado como uma moeda de troca visando lucro. Algumas horas depois da audiência, a Casa Civil, através da assessoria de imprensa, ela largou uma nota se manifestando que os empregos da categoria e que a Transurb não corriam perigo. Porém,
O Sindimetrô ele segue alerta e segue trabalhando para que a dívida da campanha do governo com os metroviários seja quitada. Seguimos fortes. Muito obrigada. Obrigado a Ana Paula Almada, vice-presidente do Sindimetrô RS, sempre nos atualizando das demandas aí dos metroviários e das metroviárias. Mais dúvidas? Mais uma da área previdenciária para a doutora Elza Fernanda. Doutora, o Edson, trabalho de carteira assinada desde os 14 anos. Tenho tempo de quartel, 4 anos e 8 meses, e fiquei 7 anos sem registro. Estou com 55 anos. Posso pedir a aposentadoria, doutora? Bom dia. Pois é, 7 anos sem registro que é o grande problema, né? Então, ele não tem como comprovar esses 7 anos de contribuição que vão fazer falta na soma total do tempo de contribuição para enquadramento de regras de transição. Então, essa questão sempre ela é um grande problema para o trabalhador. Ou ele, na época, né, trabalhou sem carteira assinada, ou ele era um contribuinte individual, empresário, né, não fez o pagamento. Então, essa questão é que é mais, que tem que ter muita atenção no teu caso. Então, procura ali um advogado, porque realmente esse tempo de 7 anos vai fazer falta. Certo, obrigado, doutora. Agora mais uma dos trabalhadores e das trabalhadoras, a consultoria trabalhista hoje com o doutor Heitor Schaeffer. Doutor, final do telefone 5183, o trabalhador ele não se identifica, mas diz: trabalho de vigia na indústria eólica. Tem o direito à periculosidade ou risco de vida? Bom dia, amigo. Então, a princípio, a periculosidade ela poderia ser tanto pela proteção do ambiente, mas para isso você teria que trabalhar armado. Não sei se seria o seu caso, pode ser que sim, pode ser que não. Já com relação à questão do trato com energia, dependeria do seu ambiente de trabalho. Se o senhor tem algum risco ou o senhor está sujeito a algum contato com a eletricidade. Então, teria que ser feita uma avaliação criteriosa do seu ambiente de trabalho com um advogado da sua confiança. E o adicional de risco de vida, não se aplicaria ao seu caso. Tá certo, obrigado aos doutores que seguem com a gente. Você pode seguir participando, né? Tem a nossa plataforma de contato aí para você mandar a sua dúvida do direito previdenciário, do direito trabalhista e também dos servidores públicos. Vocês estavam aguardando? Então chegou o seu quadro, a primeira edição de hoje do nosso Direitos dos Servidores. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos nossos telespectadores e aos nossos servidores públicos. Antônio, referente à tua pergunta do PASEP, essa questão ela não está decidida ainda, então ainda está sendo analisada e realmente, se você não tem direito à assistência judiciária gratuita e o processo for aí considerado improcedente, você vai ter que arcar aí com essas despesas processuais, tá? A assistência judiciária gratuita, ela é concedida para as pessoas que não têm aí como pagar essas despesas, né? Sem prejuízo ao seu próprio sustento. Então é bem importante essa informação e também é importante você avaliar as vantagens e desvantagens, né? Porque daqui a pouco, por você não estar querendo pagar essas despesas, você pode estar perdendo o direito, né? Então você vai ter que avaliar junto com o seu advogado, um advogado de confiança, se vale a pena você correr este risco ou não, tá? Muito obrigado à doutora Aline Danelon, nossa especialista no direito administrativo. Daqui a pouquinho ela retorna para trazer mais respostas aí para os servidores públicos. Vamos voltar aqui com a consultoria previdenciária, hoje a gente sendo assessorado pela doutora Elza Fernanda, do Elza Fernanda Heibrecht Advogados, diretamente lá da Praia do Cassino. Doutora Elza, o Gilberto de Montenegro pediu aposentadoria por tempo de contribuição, mas tenho a especial correndo o processo desde 2017. Se eu pegar essa, a que está correndo judicial, acabo perdendo? Parabéns pelo programa. Obrigado, Gilberto. Doutora Elza. Bom dia, Gilberto. Ótimo questionamento, tá? Bom, primeiro, se realmente tu ficares com essa nova aposentadoria pedida administrativamente, na verdade, tu vai poder escolher depois. Quando o processo for julgado e for concedida outra aposentadoria, tu podes escolher a qual tem um valor maior,
e poder receber uma delas. Mesmo que já esteja recebendo administrativa, tu podes pedir a troca dessa aposentadoria administrativa pela judicial. E o melhor de tudo ainda é que se caso tu fiques com a administrativa, se caso ela seja maior, tu tens direito a receber os atrasados do processo judicial. Então, ou seja, tu fica com o melhor dos dois mundos. Isso é uma ótima notícia devido ao julgamento do tema 1018. Muito bom, obrigado, doutora Elza. Nos assessorando aí na área trabalhista está o doutor Heitor Schaefer e mais uma para o senhor, doutor da Michele. Fiquei 5 anos trabalhando na mesma empresa. Tive um acidente de trabalho e fiquei pelo INSS 4 meses. Com a CAT, a comunicação de acidente do trabalho, né? Antes de fechar um ano de estabilidade no trabalho, fui demitido. Fiquei com sequelas do acidente e não recebi nenhuma ajuda nas despesas com fisioterapia, bota ortopédica, muletas. Isso está certo? É a dúvida da Michele, doutor. Não, senhora Michele, não está certo. Recomendo que a senhora procure com alguma urgência um advogado trabalhista, porque nós temos 2 questões para resolver com urgência. A primeira é o período faltante da estabilidade, né? A empresa demitiu a senhora antes do encerramento desse período, então a senhora tem direito a reaver este período faltante. E a segunda questão, que a senhora mencionaste, é a questão das sequelas físicas. Então, é possível fazer um processo judicial para buscar ressarcimentos por essas sequelas. Tá certo, muito bom. Obrigado aos doutores que seguem com a gente na consultoria previdenciária e trabalhista. Vá mandando, vá interagindo. Olha aí ó, na tela para você se comunicar. O @programa Boca no Trombone, tem o YouTube, o Instagram e o Facebook e o nosso WhatsApp, que também serve para suas mensagens de texto, sempre colocando o seu nome e a cidade onde você fala. Direito de trânsito? Sim, temos quadros para isso. Está no ar a edição de hoje do Trânsito Legal. Olá, amigos do Boca. Hoje o nosso quadro do Direito de Trânsito, eu vou tratar de um assunto em que eu sempre sou muito questionado, que é: qual é o limite de pontos para um condutor ter um processo de suspensão do direito de dirigir? Então funciona da seguinte maneira: aquele condutor que não tiver multas gravíssimas durante o período de um ano, o limite, né, de pontos seria 40. Aquele condutor que tiver uma multa gravíssima, esse limite já baixa para 30. E aquele condutor que tiver 2 multas gravíssimas, o limite baixa para 20. O que são multas gravíssimas? Avançar o sinal vermelho, dirigir manuseando o celular, ultrapassagem pela contramão. E isso gera, né, se a pessoa atinge essa pontuação, pode ser gerado um processo de suspensão do direito de dirigir. E se aplicada uma pena de suspensão, essa penalidade pode variar de 6 a 12 meses, mais curso de reciclagem e prova teórica. E como eu coloquei, qual é o critério do Detran? Essa pontuação ela é contada 1 ano de acordo com a data do fato. Não, muitas pessoas pensam que o ano muda, o ano, né, passa o ano, zera. Não, é pela data do fato. Então, alguém tem uma multa de março de 2024, essa contagem vai valer até março de 2025. Tá bom? Um abraço, um ótimo dia. Muito obrigado, nosso especialista no direito de trânsito, doutor Cristiano Machado, sempre nos atualizando da legislação que altera tanto, né? Legislação de trânsito. Então fique ligado aí, sempre nos informes aqui do nosso trânsito legal. Vamos com mais consultoria? A doutora Elza Fernanda do Elza Fernanda Heimberg Advogado está com a gente, respondendo às dúvidas previdenciárias dos segurados e das seguradas. Doutora, o Mauro aqui de Porto Alegre, ele diz assim, ó: sendo MEI, microempreendedor individual, conta tempo de contribuição para a aposentadoria? A primeira pergunta, né? E depois, é possível pagar o carnê complementar para aumentar o valor da contribuição? As 2 questões aqui do Mauro, doutora. Bom dia. Bom, primeiro, MEI não conta para aposentadoria por tempo de contribuição. Quem paga pelo MEI somente vai se aposentar por idade.
há a possibilidade de contribuir, né, complementar a contribuição do MEI para se aposentar por tempo de contribuição. Mas, claro, multas, juros, então não é recomendado, certo? E a segundo questionamento, se pode pagar um carnê adicional para aumentar a média? Pode sim, tá? Com as mudanças legislativas que tiveram, isso agora é possível. Então, mas é importante fazer um planejamento, porque às vezes você pode pagar um carnê a mais e colocar dinheiro fora, porque não vai modificar nem um pouco a sua média lá no final da aposentadoria. Então, tem que fazer um planejamento nesse caso justamente para saber, e aí controlar se o valor vai ser suficiente, se você não vai pagar desnecessariamente. Essa questão, né, doutora Elza, ela mostra o que a senhora refere várias vezes aqui na rádio, que o planejamento previdenciário, depois da emenda constitucional 103, lá de 2019, ele deixou de ser um luxo, ele é uma necessidade para o segurado e para a segurada, não? Com certeza, Solano. Às vezes a gente até teme ser um pouco repetitiva, mas é que hoje é fundamental ter um planejamento para poder ganhar uma aposentadoria melhor e talvez não gastar valores, né, despender valores desnecessariamente também. Perfeito. Obrigado, doutora. A gente tem mais dúvidas, elas vão chegando para a gente pela nossa plataforma de contato aqui. Essa é do Direito do Trabalho. Repasso ao nosso especialista, o doutor Heitor Schaefer, em nome do Moisés Advogados. Doutora Lúcia, lá de Novo Hamburgo. Trabalhei 2 anos como folguista numa padaria. Agora, sem aviso, colocaram outra no meu lugar. Tenho direito de férias e 10º? Trabalho frio, pois já sou aposentada. A questão que vem lá de Noia, lá da Lúcia, doutora. Bom dia, senhora Lúcia. Eu costumo sempre dizer que quando a pessoa trabalha frio, ela não existe para o direito do trabalho. Ela não está protegida sob nenhuma forma, tanto previdenciária quanto trabalhista. Então, teoricamente, a senhora não teria direito a férias, não teria direito a 13º, nem a FGTS. Então, o que a senhora tem que fazer? Antes de mais nada, regularizar a sua situação perante a legislação trabalhista. Ou seja, uma eventual ação de reconhecimento de vínculo de emprego. Essa é a recomendação. Doutor Heitor, nesses casos aqui, a gente pode qualificar como uma falsa percepção de ganho, né? Porque o trabalhador acha, eu não vou assinar a carteira para receber mais, mas em contrapartida, né, são muitas questões, muitos direitos que acabam ficando a par, assim, né? O trabalhador acaba não gozando, né? Perfeitamente, doutor Solano. O trabalhador, muitas vezes, ele ganha um pouquinho a mais, ali 100, 200 reais, e ele pensa que está levando uma certa vantagem. Mas ele esquece que essa falta de proteção, mesmo que signifique um pouquinho a mais, ela cobra um preço adiante. Seja na questão previdenciária, se ficar doente, se sofrer um acidente de trabalho, não vai ser protegido. Vai ter que entrar com uma ação na Justiça do Trabalho para reconhecer o vínculo e depois procurar assistência previdenciária. Então, pode se tornar um prejuízo, às vezes, fatal para o trabalhador e para a sua família. Porque se houver um acidente de trabalho com falecimento, não é possível pedir a pensão por morte. Então, sempre busque o reconhecimento do vínculo de emprego. Verdade, muito bom. Obrigado aos doutores, doutora Elza e doutor Heitor, seguem com a gente. A gente vai dar uma paradinha. Depois do intervalo, vamos ter então a consultoria previdenciária, a consultoria trabalhista. Tem ainda mais uma edição do nosso Direitos dos Servidores. Todo esse conteúdo aqui no nosso Boca do Trombone. Atenção, fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567. Cidadão gaúcho, lembre-se, o advogado e a advogada são indispensáveis na proteção dos seus direitos. Contrate um profissional da advocacia de sua confiança, registrado na OAB, para acompanhar procedimentos extrajudiciais, especialmente em tabelionatos, registros de imóveis e demais cartórios. Sua plena segurança jurídica depende disso. OAB-RS, em defesa da advocacia e da cidadania.
Voltando com o Boca, na manhã do seu domingo, muito obrigado pela sua audiência. Vai participando, vai interagindo, ainda dá tempo. Consultorias previdenciária, consultoria trabalhista e também administrativa. Nesse bloco aqui, você pode participar, mandar suas questões. Vamos com mais uma da área de previdência, com a doutora Elza Fernanda. Doutora, final do telefone 2762, diz o nosso telespectador, não quero me identificar. Tudo bem. Tenho 50 anos e tenho 25 de trabalho no regime especial. Tenho direito à aposentadoria, doutora Elza? Bom, mesmo sendo homem ou mulher essa telespectadora, a aposentadoria especial hoje ela exige 86 pontos, somando 25 de tempo especial e o restante pode ser tempo de contribuição comum. Mas a idade e o tempo total tem que somar 86. No caso do telespectador, né, ou telespectadora, não fechou o número 86, né, somando 50 anos de idade e 25 de contribuição especial. Então, nesse caso, ela não vai, ou ele não vai ter direito à aposentadoria especial. Certo, obrigado, doutora. Tem mais dúvidas? Essa aqui é do direito do trabalho. Quem está com a gente é o doutor Heitor Schaefer, do Moisés Advogados. O Gesiel de Nova Santa Rita. A empresa que trabalho já pagou insalubridade. Hoje não paga mais. Isso pode, doutor Heitor? Bom dia. Então, só uma possibilidade dessa retirada do seu adicional de insalubridade, que é quando há uma mudança no ambiente de trabalho. Ou seja, você está exposto a um determinado agente biológico, por exemplo, ou um agente químico, e esse agente é retirado do seu ambiente de trabalho. Nesse caso, a mudança é válida e não há problema algum. Agora, se você recebeu o adicional e a sua empresa simplesmente deixa de pagar, então sim, há um erro e precisa ser corrigido. Tá certo, obrigado, doutor Heitor. Vamos de novo com os servidores públicos? Vamos sim, chegando agora a edição número 2 de hoje, dos Direitos dos Servidores. Juscelene, o que fazer então nessas situações de contratos temporários irregulares? E concordo aqui plenamente contigo referente à área da educação, que a gente sabe que tem muitas situações de contratos irregulares. Então é importante verificar realmente se essa situação está irregular. E como você pode fazer, tá? Você pode solicitar aí pelo portal da transparência essas informações. Por exemplo, a gente sabe que tem alguns servidores que estão aí já para serem nomeados e essas nomeações elas não ocorrem em virtude de contratos temporários. E aí o portal da transparência, ele pode vir a te ajudar trazendo essas informações. Olha, tem tantas vagas disponíveis e elas não estão sendo preenchidas porque elas têm contratos, né, temporários. A gente sabe então que existem números específicos de vagas e essas vagas precisam ser preenchidas. Por exemplo, algum professor que se aposentou, a gente acaba tendo uma vaga liberada e essa vaga tem que ser preenchida aí através de concurso público e através de nomeação, e não aqui por contratos temporários. Os contratos temporários são para situações de emergências e situações temporárias, né? Então, por exemplo, é quando um servidor público está em benefício de saúde, você pode sim fazer a realização de um contrato temporário. Quando a vaga está liberada, seja ela pela exoneração, seja ela em virtude de uma aposentadoria, essa vaga tem que ser aí preenchida. Então aí a minha sugestão é você verificar realmente essa situação através aí do portal da transparência. Caso você constate de forma inicial que existe essa situação, eu indico você aí a entrar em contato com o Ministério Público ou até mesmo solicitar a abertura de um PAD administrativo para verificar essa situação, tá bom? Muito obrigado ao nosso especialista, a doutora Aline Danelon, do quadro Direitos dos Servidores. Vamos com mais dúvidas aqui na consultoria previdenciária, hoje sendo assessorado pela doutora Elza Fernanda. O Valdeci de Alvorada, quantas vezes o INSS pode recorrer? Já ganhei 2 vezes, estão sempre recorrendo. Tá na bronca aqui o seu Valdeci, doutora Elza? Pois é, né? Bom, nós temos a primeira instância, né? A segunda instância, o tribunal, que nós temos o TRF4. E em alguns casos é possível o INSS recorrer para o STJ e o STF, né? Que são os tribunais em Brasília. Mas não são todas as matérias que há essa possibilidade do INSS recorrer. Infelizmente, eles estão recorrendo máximo
que é permitido, né, depois da matéria. Então, estamos nos acostumando com essa realidade que muitos processos estão aguardando, por exemplo, a decisão da STF, né, na área publicitária. Então, por isso, recorrendo o máximo de vezes que eles podem, mas não são todos os casos. Tá bom, obrigado, doutora. Tem mais dúvidas? Agora é da área do trabalho, com o doutor Heitor Schaefer, a Stephanie. O meu patrão pode me obrigar a fazer hora extra, doutor Heitor? Bom dia, senhora Stephanie. Então, se estiver previsto no seu contrato de trabalho a obrigação de prestar horas extras, a senhora deve cumprir com essa obrigação, ou estar sujeita a advertências ou eventuais suspensões. Claro, a empresa tem que obedecer a norma, a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, onde diz que, no máximo, que o empregado pode cumprir de horas extraordinárias são 2 horas por dia. Então, se a empresa tem a obrigação de cumprir as 2 horas máximas de hora extra, você tem a obrigação de cumprir as horas extras se elas estiverem previstas em contrato de trabalho. Tá certo. Doutor Elza, rapidinho aqui para a última. O Luiz Antônio de Cachoeirinha. Sou metalúrgico, me aposentei na aposentadoria comum. Tenho agora 28 anos de insalubridade com laudo. Posso pedir a aposentadoria especial, doutora? Bom dia. Pois é, esse tempo que veio depois da aposentadoria, como tempo especial, ele não pode ser utilizado para modificar o benefício, para conceder ou revisar o benefício. Só é possível a revisão pelo tempo especial se esse tempo foi no caso antes da aposentadoria. Todo período especial depois da aposentadoria não vai ser somado, não vai ser convertido na aposentadoria especial e não vai servir para revisar o benefício, infelizmente. Obrigado, doutora. E uma última para o senhor, doutor Heitor. Vem lá de Salvador, na Bahia, do Vando. Tem o processo trabalhista há 6 anos, com causa ganha. Em quanto tempo o juiz libera o pagamento, doutora? Senhor Vando, bom dia. Espero aí muitas felicidades em Salvador, nessa bela terra. Meu amigo, pelo que o senhor comentou, pela demora do seu processo, imagino que a situação seja de procura de bens. Tá? Então, eu sugiro que o senhor fale com o seu advogado para avaliar a atual situação do processo. Por quê? Aparentemente, pela demora, está havendo dificuldade de cobrar bens da empresa. Doutor Heitor, agradecido por hoje. Volte sempre aqui na consultoria trabalhista. Doutor Solano, agradeço o convite, sempre à disposição na luta pelos trabalhadores. Doutora Elza, ainda que à distância, a gente agradece muito aí a assessoria para os segurados. Eu que agradeço e reforço o convite para todos virem aqui na nossa Praia do Cassino. Vamos lá, é bela praia, a maior do mundo é a Praia do Cassino. Agradeço a Elza e ao Heitor que fizeram a edição de hoje aqui nas consultorias previdenciária e trabalhista. Durante a semana, o bate-bola é lá no @programa Boca no Trombone e vai lá no nosso canal do YouTube, te inscreve, ative as notificações e confere o nosso conteúdo diferenciado. Domingo que vem, tem mais, tem Boca na TV, a partir das 8h30 aqui na Band TV. Até lá!